Já pensou em andar em algumas das mais altas montanhas russas do mundo? As chamadas Giga Coasters são extremamente raras e aqui a gente vai falar sobre elas. É depois da vinheta. Oi pessoal, eu me chamo Matheus, faço parte do Play na Diversão, onde a gente compartilha vários conteúdos relacionados a parques e atrações turísticas nacionais e internacionais. Como sempre, aproveita o comecinho do vídeo, já deixa seu like, já se inscreve no nosso canal para seguir colaborando com a gente, para o nosso trabalho poder continuar aí sempre buscando novos conteúdos e também alcançar cada vez mais gente. Fechou? Ao longo dos últimos anos, com o avanço da tecnologia, as fabricantes de equipamentos para parques temáticos conseguiram aprimorar muito as suas criações, buscando, além de, claro, se manter inovando, mas também fornecer a experiência mais ousada e única para o visitante. Seja por altura, velocidade, extensão, número de inversões, inclinação, enfim, são vários atributos que os parques hoje em dia estão buscando cada vez mais, na verdade, para conseguir se destacar em meio à concorrência acirrada. O fator altura, sem dúvida alguma, costuma ser uma característica diretamente atrelada às montanhas russas mais radicais que a gente tem hoje. E nesse vídeo a gente vai falar sobre algumas delas que estão aí espalhadas pelos principais parques temáticos ao redor do mundo. Mas antes, é importante falar sobre o significado de um termo em comum de todas as montanhas russas que a gente vai citar nesse vídeo. Eu estou falando das Giga Coasters. Apesar de não existir uma regra, foi convencionado que o termo giga é utilizado para classificar montanhas russas que tenham, ou na sua colina mais alta, ou em uma das suas quedas, uma altura entre 300 pés e 400 pés. Convertendo a unidade para metros, a gente tem aí, então, uma faixa entre pouco mais de 91 metros e ali praticamente 121 metros de altura. Na seleta lista de montanhas russas que levam esse título, a gente tem 7, sendo que 4 está localizada lá nos Estados Unidos, uma lá no Canadá, também tem uma na Espanha e, por fim, uma no Japão, todas elas atualmente em funcionamento. Bora falar de cada uma delas? Começando então, falando da grande responsável pela criação desse termo, então como forma de aumentar o marketing em cima da sua nova atração, lá nos anos 2000, o Cedar Point, localizado lá em Ohio, citou pela primeira vez o termo Giga Coaster para definir a Millennium Force, que naquela época se tornou então a Giga Coaster original, digamos assim. Com um investimento total de 25 milhões de dólares, a atração chegava naquela época para que o parque pudesse comemorar da melhor forma a virada do milênio e também se juntar aí à grande lista de recordes que o Cedar Point tinha naquela época para fazer muito marketing e seguir vendendo ainda mais o parque. Essa primeira Giga Coaster foi fabricada pela Intamin, tem mais de 94 metros de altura, um percurso de mais de 2 km de extensão e lotado na verdade de curvas, colinas cheias de airtime, enfim, é um passeio incrível e se torna ainda mais incrível se a gente considerar a tecnologia de mais de 20 anos atrás para terem lançado essa atração naquela época. Outra atração dessa lista também foi lançada ali nos anos 2000, quase 3 meses depois da chegada da Millennium Force, só que do outro lado do mundo, lá no Japão, onde fica o Nagashima Spa Land.
O parque, junto com a falecida fabricante Morgan, trouxe aí para os seus visitantes a Steel Dragon 2000. Esse passeio segue até hoje, passando por alguns ajustes, aí tanto para fornecer um maior conforto para os visitantes ao longo do passeio, quanto também para reduzir os custos de manutenção. E acho que nesse sentido, o ponto mais legal, a curiosidade mais legal de destacar, é que hoje a atração funciona com trens fabricados pela BM. Mesmo 22 anos depois da inauguração da Steel Dragon, ela ainda ostenta o título de montanha-russa mais extensa do mundo, com um trajeto de 2.479 metros, além de 97 metros de altura. Então, assim, mais um passeio que não é para qualquer um. E depois dessas duas grandes inaugurações de impacto dos anos 2000, levou aí praticamente 10 anos para que a gente visse a terceira Giga Coaster sair do papel. Dessa vez outro projeto da Intamin, só que no parque Kings Dominion. Com 93 metros de altura, a Intimidator 305 mostra muito bem como os avanços da tecnologia, desde a Millennium Force e, claro, também a Steel Dragon 2000, como eles colaboraram para que hoje a gente tenha Giga Coasters, digamos assim, mais aprimoradas e ousadas. Então, ela já mostra ali uns suportes mais amigáveis, uma redução bem pesada no suporte se a gente comparar. E, além disso, também maiores inclinações, quedas mais ousadas, curvas também bem mais rápidas. Então, assim, a gente vê aí que essa diferença de tempo também impactou nessa ousadia da fabricante e do parque, claro. A atração, que também custou 25 milhões de dólares, passou por alguns problemas desde ali dos primeiros dias de funcionamento, já que, como eu falei, né, como o percurso é bem mais ousado, os visitantes começaram a experienciar forças G muito grande, beirando ali o ponto de ser insuportável, e com isso alguns sintomas começaram a aparecer, como perda de visão, perda de consciência temporária, enfim. Com isso, o parque se juntou à fabricante e teve que instalar, logo ali na primeira queda, um freio para reduzir essa velocidade máxima atingida pela montanha-russa e assim reduzir esses sintomas sentidos pelos visitantes. Mas até hoje tem gente que ainda se queixa de muitos deles. Dois anos depois, em 2012, a gente teve a primeira Giga Coaster da BM saindo do papel. Eu tô falando da Leviathan, mega montanha-russa inaugurada no Canada's Wonderland, em Toronto, no Canadá. Essa montanha-russa, que leva a temática de um monstro mitológico do mar, tem ali pouco mais de 93 metros de altura, um percurso aí de 1.700 metros de extensão e muitas colinas, muitas curvas, muitos momentos no ar, né, que é o chamado airtime, e acho que é uma marca registrada principalmente das Giga Coasters dessa fabricante. Ela acabou se tornando, sem dúvida, um marco na história do maior parque temático canadense, que nessa época foi colocado pela Cedar Fair em outro patamar e seguiu aí numa linha de crescimento e de receber a atenção dos visitantes pelo mundo, não só do Canadá, muito grande. Eu tive o prazer de andar nela lá em 2018 e olha, pode confirmar, viu? É uma experiência incrível que, assim,
Todo mundo deveria ter essa oportunidade de experimentar uma montanha-russa como ela. É indescritível. Em 2015 foi um ano que mais um parque da Cedar Fair ganhou uma Giga Coaster. E sim, já adiantando aí, dando um spoiler, 5 das 7 Giga Coasters que hoje estão em funcionamento estão em parques da Cedar Fair. A Furry 325 foi a grande aposta da empresa para dar mais destaque para o Carowinds, que também fica nos Estados Unidos. Essa montanha-russa aí que alcança quase a barreira dos 100 metros de altura, mudou completamente o skyline do parque e é sempre muito elogiada por quem já teve aí a chance de experimentar ela. Ela também tem um percurso aí bem longo, de mais de 2 km de extensão e muitas colinas, mas o diferencial dela é que ela literalmente atravessa o caminho de entrada do parque, então não tem maneira melhor de receber os visitantes senão com o carrinho dela ali passando a toda velocidade. Já se encaminhando para o final desse vídeo, a gente teve lá no ano de 2017 a inauguração da terceira Giga Coaster da Intamin, lá na Espanha. Eu tô falando aí, claro, da Red Force, que hoje funciona no Ferrari Land. Faz parte ali do complexo do PortAventura. De toda essa lista, a Red Force é a única de lançamento. Ela acaba aí chegando a 180 km por hora no intervalo de 5 segundos e alcançando seu pico máximo de altura, que são apenas 118 metros. Por fim, mas não menos importante, a gente teve a mais recente Giga Coaster, inaugurada no ano de 2020, no Kings Island, também nos Estados Unidos, chamada de Orion. Mais um projeto que saiu do papel da BM. Essa montanha-russa, ela foi alvo de grandes discussões no meio parqueiro, na época da inauguração principalmente, mas até hoje ainda há alguns burburinhos, porque ela na verdade não alcança 300 pés de altura, que é o mínimo estipulado para ser chamada de uma Giga Coaster. Ela acaba alcançando, se a gente pegar só as colinas, um pouco menos, que é 287 pés. No entanto, se a gente considerar a segunda condição que eu expliquei lá no comecinho, que é a questão de desníveis e de queda, enfim, ela atinge sim, na sua principal queda, exatamente os 300 pés, porque ela vai além do solo e aí nessa questão ela acaba sim sendo considerada uma Giga Coaster e de toda a lista ela é a única a ficar dentro dessa terminologia nesse cenário. Bom, deixando todas essas discussões à parte, o fato é que não seria nada mal ter uma gigante dessas por aqui. A gente já pensou poder andar numa dessas todo final de semana, todo mês, enfim, seria um sonho, sem dúvida alguma. Aliás, antes de fechar o vídeo, mais uma curiosidade. Existe já uma terminologia acima das Giga Coasters, chamadas de Strata Coasters. Esse é um termo usado para montanhas russas que vão ainda mais alto do que as Giga Coasters. Nesse caso, são alturas acima dos 400 pés, além, é claro, de ter um percurso fechado. Então, montanhas russas de lançamento que vai e vem e não tem esse percurso fechado não entra aqui. Então, hoje a gente só tem duas montanhas russas que se enquadram nessas Strata Coasters. A primeira é a Kingda Ka, que hoje funciona no Six Flags Great Adventure, e a segunda a Top Thrill Dragster, que atualmente não está funcionando, mas está localizada lá no Cedar Point. Até pelas condições extremas que elas levam os visitantes,
elas acabam sendo ainda mais raras do que as Giga Coasters. E agora a gente fica pensando se algum dia a gente vai ter, de fato, mais uma Strata Coaster, e se sim, em qual lugar, se você tem algum palpite, enfim, de quanto tempo vai demorar, em qual parque vai ser, em qual região, qual fabricante, manda aí pra gente. E com essas últimas cenas, eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido e descobrir mais um pouquinho desse seleto grupo de montanhas russas que acaba assustando até os mais corajosos por aí. Não esquece, é claro, de curtir já esse vídeo, deixar seus comentários aqui embaixo, se inscrever no nosso canal se você ainda não se inscreveu lá no comecinho, de enviar nossos conteúdos para os seus amigos e familiares. E é isso. Até a próxima!